Ela foi o alicerce de tudo, mas seu nome sempre esteve nas notas de rodapé da história que ele protagonizava. Quando Helena foi deixada para trás, ainda embalava nos braços o sonho de construir uma família, enquanto Ricardo desfilava com a nova conquista, sob o brilho dos flashes e o som dos aplausos, ela reaprendia a respirar em meio ao vazio. Até a noite do grande evento, o momento em que ele entrou de mãos dadas com a mulher que havia tomado o seu lugar e deu de cara com Helena, grávida, de braços dados com o homem que ele um dia tentou aniquilar. E naquele instante, tudo parou. O Salão Imperial do Jockey Club era o ponto de encontro da elite naquela noite. Lustres monumentais, colunas imponentes, arranjos de flores em tons de bronze. Dezenas de câmeras aguardavam as estrelas da noite. E então, ele chegou. Ricardo Almeida Prado, o nome mais reverenciado do setor, despontou sob o brilho dos flashes, terno de corte perfeito, olhar transbordando confiança. A seu lado, Beatriz Valença, uma jovem e premiada arquiteta, movia-se com a naturalidade de quem sempre pertenceu àquele universo. Os fotógrafos se empurravam. A nova face do urbanismo nacional cochichavam. Cada detalhe era um cálculo. O carisma, o discurso, cada passo. Até que a porta lateral se abriu. Ninguém notou de imediato, mas todos sentiram a mudança na atmosfera. Helena entrou, mas não estava só. A barriga evidente, um olhar sereno e de mãos dadas com Marcos Teixeira. O mesmo engenheiro que Ricardo havia humilhado publicamente anos antes. Um garçom deixou uma taça espatifar no chão. Beatriz franziu a testa. E Ricardo, ele simplesmente paralisou no centro do salão. O mundo dele, por um breve segundo, desabou. Helena nunca foi do tipo que perseguia os holofotes. Seu talento era discreto, quase introspectivo. Nos tempos de faculdade, fascinava os mestres com projetos que mesclavam técnica e alma. Lares com vida, como gostava de dizer. Foi durante uma dessas apresentações que conheceu Ricardo. Ele não estava lá pela arquitetura, usava terno e representava um grupo de investidores. Mas ficou hipnotizado pela maneira como Helena descrevia os espaços como se fossem pessoas. Nos primeiros anos, eram inseparáveis. Helena concebia os desenhos, Ricardo os apresentava. Ela refinava as ideias, ele fechava os negócios. Quando montaram o primeiro escritório, foi ela quem virou noites decifrando contratos, renderizando projetos, atendendo os clientes iniciais. Ricardo estampava as capas de revista. Helena aparecia, quando muito, nas entrelinhas. E por um tempo, ela se convenceu de que isso era o bastante. No começo do casamento, viviam num loft alugado, com um sofá herdado da avó e café coado em filtro de pano. Ela sorria quando ele confundia os nomes dos softwares de arquitetura e ele a filmava adormecendo sobre as plantas dos projetos. Faltava luxo, mas sobrava cumplicidade. Com o passar do tempo, as coisas se transformaram. Os contratos se multiplicaram e as viagens também. Ricardo começou a assinar projetos que Helena sequer tinha visto. Passou a ir aos eventos desacompanhado. Alegava que era para fortalecer sua imagem de líder. Você nunca gostou muito dessa agitação, não é, meu bem? Ela respondia que não ligava. E por um tempo, realmente acreditou nisso. Até o dia em que viu seu nome ser removido de um projeto que ela havia idealizado do zero. A justificativa de Ricardo foi estratégica. Seu nome ainda não tem força no mercado, ele disse. E Helena se calou. Pela primeira vez, não por concordar, mas pelo receio de perder o pouco território que ainda lhe restava. Foi nessa época turbulenta que o resultado positivo apareceu. Um teste de farmácia comprado com as mãos trêmulas e os olhos marejados. Ela ensaiou a notícia 1000 vezes. Preparou um jantar simples, colocando o guardanapo dobrado ao lado da imagem do ultrassom. Ricardo sorriu, um sorriso breve, quase automático. Você tem certeza que este é o melhor momento? Ela tentou retribuir o sorriso. Disse que não existia hora certa,
apenas um coração preparado. Ele não disse mais nada. Levantou-se para atender uma ligação e só retornou horas depois, comentando que Beatriz tinha ligado com uma proposta urgente. A partir daquele momento, Helena compreendeu. A gravidez não iria reconstruir o que já estava em escombros. Foi ali que o verdadeiro desmoronamento começou. Tudo o que Helena desejava era simples: um lar com aroma de café passado na hora, o som de pés descalços num domingo preguiçoso, um bebê crescendo rodeado de afeto e presença. Enquanto Ricardo almejava prêmios e reconhecimento, ela sonhava com um silêncio compartilhado, o tipo de vida que não exige filtros, apenas verdade. Com a gravidez confirmada, ela se agarrou à esperança de um recomeço. Fantasiou que talvez o filho pudesse reconectar os laços que o sucesso e o tempo haviam desgastado. Começou um diário da gestação, colando fotos do ultrassom na parede do quarto, que ainda estava vazio. Comprou livros sobre maternidade, pesquisou nomes, testou receitas saudáveis para os dois, enviava mensagens para Ricardo ao longo do dia. Ele chutou pela primeira vez hoje. A médica disse que está tudo perfeito com ele. As respostas eram sempre tardias. Às vezes nem chegavam. Reunião se estendeu, falamos depois. Ou então, estou mergulhado no projeto do litoral com a Beatriz. Ela assumiu a liderança. Sempre Beatriz. Sempre a prioridade. Helena tentava afastar os maus pensamentos. É apenas uma fase. Repetia isso para si mesma como um mantra. Até que o nome de Beatriz começou a surgir em toda parte. Artigos em revistas, entrevistas em portais de notícias, fotos ao lado de Ricardo, em jantares, congressos, premiações. Uma delas, inclusive, era a que Helena sempre sonhou em participar. Um dia, enquanto folheava uma revista no salão de beleza, a imagem de capa a atingiu em cheio. Ricardo e Beatriz. A dupla que está redesenhando o futuro das cidades brasileiras. No corpo da matéria, uma frase a deixou gelada. Beatriz trouxe o frescor e a visão que faltavam ao Império Almeida Prado. Nenhuma palavra sobre a mulher que ergueu aquele império, tijolo por tijolo, com noites em claro e muito silêncio. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. Era uma noite de chuva fina. Helena, exausta, ligou a televisão apenas para preencher o silêncio da casa. E lá estava Ricardo, chegando a um evento de caridade com Beatriz a tiracolo. Flashes, sorrisos, discurso. E então, a frase que a atravessou como uma lâmina de vidro. Beatriz é muito mais que uma sócia. É minha inspiração diária. Helena não chorou. Não naquele momento. Apenas sentiu o bebê se mexer e pousou as mãos sobre a barriga como se o protegesse da humilhação. Estava oficializado. Não era mais um apagamento silencioso. Era uma substituição, pública, declarada. Ela se encolheu no sofá, coberta por uma manta. E pela primeira vez, a ficha caiu de que talvez estivesse sozinha. Completamente. E ele ainda acreditava que poderia consertar tudo. Helena começou a sumir, não de uma hora para outra, mas aos poucos. Primeiro foram os pequenos hábitos. Guardou seus brincos favoritos, abandonou os vestidos coloridos, passou a prender o cabelo todos os dias no mesmo coque displicente. Depois foi sua voz. Falava menos, ignorava chamadas, silenciou os grupos de mensagens, até os sorrisos mais protocolares desapareceram. Ela se movia pela casa como quem percorre ruínas. O apartamento, antes tão seu, agora parecia frio e impessoal. Os móveis de design que ela mesma escolheu agora eram lembretes de reuniões das quais não participava mais, de projetos que não carregavam mais sua assinatura. O quarto do bebê permanecia vazio, com caixas empilhadas e um berço desmontado contra a parede. No ultrassom do quarto mês, a médica perguntou: "O papai não conseguiu vir outra vez?" Helena deu um sorriso sem graça. "A agenda dele é muito complicada", mentiu. Ricardo estava em São Paulo, de fato.
mas num coquetel de lançamento de seu novo empreendimento com Beatriz. A cena estava em todas as redes sociais, ele rindo, brindando com a mão nas costas dela. Naquela noite, Helena jantou uma torrada com chá. Deitou-se cedo, mas despertou no meio da madrugada com a vibração do celular. Uma notificação de um portal de notícias. O casal de ouro da arquitetura brasileira brilha mais uma vez. Ricardo e Beatriz, lado a lado. Ele com um terno claro. Ela com um vestido preto e um colar de pérolas. O mesmo colar que Ricardo um dia sugeriu que Helena deveria usar. A sensação era de estar se dissolvendo, como se a pessoa que ela foi estivesse sendo apagada e reescrita por cima, como se sua existência tivesse sido uma miragem. No dia seguinte, Helena abriu a caixa onde guardava as memórias da gestação. O diário estava em branco havia semanas, as fotos do ultrassom, os bilhetes que escrevia para o bebê. Tentou escrever algo novo. Hoje, eu... Mas a caneta não riscou. Ou talvez fosse ela quem já não tinha mais o que dizer. Na tarde seguinte, enquanto tomava um pouco de sol na varanda, uma encomenda chegou. Um envelope pardo, com um remetente inesperado. Marcos Teixeira. Ela paralisou. O nome trazia de volta memórias esquecidas. Marcos fora um dos primeiros parceiros do escritório, anos atrás. Um profissional ético, brilhante, até que Ricardo o descartou sem maiores explicações, após um desentendimento técnico. Helena sempre suspeitou de algo, mas manteve o silêncio. Marcos desapareceu do seu radar. Ela nunca mais o viu. Dentro do envelope havia um livro de engenharia estrutural e uma dedicatória manuscrita. Quando esquecerem quem você é, lembre-se por conta própria. Você não é passado, você foi apenas silenciada. E um pequeno bilhete. Se um dia quiser conversar, meu e-mail continua o mesmo. Ela chorou. Mas era um choro diferente. Não o choro do abandono, mas o choro de quem se dá conta de que talvez ainda exista quem se lembre. Naquela noite, ela adormeceu com o livro sobre o colo e sonhou com uma sala ampla, cheia de janelas, com a luz do sol entrando por todas as frestas, um cheiro de tinta fresca e papel novo. Pela primeira vez em meses, o sonho não era sobre Ricardo. Era sobre ela mesma, voltando a existir. Você já se sentiu desaparecendo dentro da sua própria história? Como se tudo o que te define estivesse sendo substituído, até por você mesma? Se a resposta for sim, comenta aqui embaixo apenas com a palavra sim. É um gesto simples, mas que me mostra que você está conectado a essa história, que também sentiu essa cena. Eu leio cada comentário com o coração na mão. Na manhã seguinte, Helena abriu o notebook. Digitou Marcos na busca de e-mails, mas apagou em seguida. Tentou de novo. Escreveu uma única frase. Obrigada. Fazia muito tempo que ninguém me lembrava que eu ainda existo. A resposta chegou no final da tarde. Você nunca deixou de existir. Apenas te colocaram num canto sem luz. Quando quiser encontrar a claridade, saiba que há espaço aqui. Ela leu e releu aquela mensagem. Não compreendia exatamente o que ele queria dizer com claridade ou espaço, mas algo naquela frase ecoou dentro dela, como se a lembrança de si mesma estivesse batendo à sua porta depois de uma longa ausência. Nos dias que se seguiram, ela começou a fazer caminhadas matinais, não como exercício, mas como um ato de movimento. Comprou pão fresco na padaria, passou manteiga, sentou-se na varanda. Colocou para tocar uma música instrumental que amava. Fechou os olhos. Respirou fundo. Num sábado de céu cinzento, abriu uma antiga gaveta de croquis. Reviu seus primeiros desenhos. Casas com alma, projetos de urbanismo com foco no humano. Um deles, um rascunho inacabado, era de um espaço de acolhimento para mães solo. Ela deslizou o dedo sobre o papel e pensou: e se eu ainda for essa mulher? Abriu o e-mail novamente. Posso conhecer esse lugar de que você falou? Em menos de uma hora, Marcos respondeu com um endereço.
um antigo galpão remodelado na zona leste da cidade. Passe aqui amanhã, sem compromisso, sem cobrança. No dia seguinte, ela prendeu o cabelo, escolheu uma blusa leve e calçou sandálias baixas. Encarou seu reflexo no espelho antes de sair. As olheiras continuavam ali, a barriga já grande, mas havia algo novo em seu olhar. Não era força, ainda não. Era vontade. Quando chegou ao endereço, Marcos estava na porta. Camisa simples, sorriso tranquilo. Oi, Helena. Ela respirou fundo. Oi, Marcos, eu vim. Ele não respondeu com palavras. Apenas deu um passo para o lado, abriu a grande porta de vidro e a convidou a entrar. O lugar era claro, cheio de plantas, maquetes em andamento e jovens debatendo projetos. Na parede, uma frase pintada à mão. O mundo começa onde alguém é enxergado. Ela não sabia se aquilo daria certo, mas pela primeira vez em meses, ela sentiu vontade de tentar. Helena voltou ao galpão na manhã seguinte. Sentou-se num canto da sala, apenas observando. Ninguém parecia saber quem ela era, e a sensação era libertadora. Um dos voluntários lhe ofereceu um café. Outro perguntou se ela queria ver uma maquete que os adolescentes de um curso técnico estavam construindo. Ela sorriu com simpatia, mas demorou a responder. Estava reaprendendo a ocupar um lugar no mundo. Marcos não a pressionava. Passava por ela, às vezes perguntava se estava tudo bem, outras vezes apenas deixava um lápis e um papel por perto. A ausência de qualquer expectativa era um alívio. Na sua terceira visita, sentou-se a uma mesa e começou a desenhar. Não eram prédios, eram sentimentos, traços soltos, curvas imperfeitas, memórias em forma de linhas. Alguém se aproximou e elogiou seu traço. Ela agradeceu em voz baixa. O elogio ressoou dentro dela por horas. Dias depois, foi convidada a dar sua opinião num projeto de moradia social. Fez algumas anotações, sugeriu pequenas alterações. Um estagiário comentou: "Nossa, isso aqui ficou 1000 vezes melhor. Quem foi que desenhou?" Ela sorriu de canto. Foi só um palpite. Na semana seguinte, levou um pendrive com alguns de seus croquis antigos. Mostrou-os a Marcos. Ele analisou em silêncio e ao final disse apenas: "Essas casas têm coração." Helena não sabia se o que sentia era coragem ou teimosia, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu o orgulho de si mesma. Em casa, o quarto do bebê começou a tomar forma. Primeiro, uma estante, depois, uma poltrona de amamentação. Um tapete macio. Ela mesma costurou um móbile de feltro com estrelas e nuvens, não para agradar alguém, mas porque queria estar ali, presente, de verdade. Começou a responder mensagens antigas de amigos. Algumas amizades renasceram, outras ela deixou que se fossem, não por ressentimento, mas por busca de paz. No grupo da família, postou uma foto da barriga com a legenda: "Estamos bem." E pela primeira vez, não era mentira. Mas a dor, ela não desaparece de uma hora para outra. Algumas manhãs ainda começavam com o peso do cansaço antes mesmo de o dia raiar. Numa dessas manhãs, Helena viu uma notificação no celular. Ricardo e Beatriz seriam os homenageados no Prêmio Nacional de Arquitetura. A foto dos dois, sorrindo lado a lado, parecia uma zombaria de tudo o que ela viveu. Aquilo ainda a feria. Ela desligou o celular, respirou fundo, mas o nó na garganta permaneceu. Houve recaídas. Um dia, encontrou uma camisa de Ricardo esquecida no fundo do armário. Apertou o tecido contra o rosto, como se buscasse um perfume que já não estava mais ali. Chorou no banheiro, em silêncio, sentada no chão frio. Não era saudade dele, era saudade de si mesma, da mulher que um dia acreditou que o amor seria suficiente. Houve dias em que sentiu vontade de ligar, de dizer que estava bem, de dizer que ele havia perdido. Mas não ligou, porque no fundo o que ela mais queria era ser vista e não provar um ponto. No galpão, um novo desafio surgiu, um projeto de habitação coletiva para mães em situação de vulnerabilidade, um tema que a tocava profundamente.
Helena se voluntariou para liderar a equipe de desenvolvimento. Durante a apresentação, sua voz tremeu, mas ao final ouviu aplausos. Poucos, mas genuínos. Uma das estagiárias, uma garota jovem de cabelos coloridos e sotaque do interior, aproximou-se e disse: "A senhora fala de casas como quem fala de sentimentos. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar assim antes." Helena segurou o choro, porque era exatamente isso. Era sobre voltar a sentir, sobre voltar a ser. Mas o medo ainda a assombrava. Medo de confiar em Marcos, medo de depender de outra pessoa, medo de ser esquecida de novo. Ela desviava dos olhares dele, evitava conversas longas. Quando ele oferecia carona, ela recusava. Quando a convidava para almoçar, ela desconversava. Não era ingratidão, era um mecanismo de autodefesa. E se ele também me abandonar? E se eu estiver me iludindo outra vez? E se tudo isso for apenas uma trégua antes da próxima queda? Mas então, numa terça-feira comum, uma notificação diferente surgiu em seu celular. Um convite oficial para o Grande Encontro Nacional de Arquitetura Contemporânea. Helena havia sido indicada por um coletivo anônimo. Não era Ricardo quem assinava o convite. Era o comitê técnico do evento. Ela ficou encarando a tela do celular. E então, o telefone tocou. Era Marcos. "Helena, eu recebi o mesmo convite. Acho que nos querem lá, juntos." Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Ela segurou o celular por alguns segundos, antes de conseguir responder. "Você acha que isso faz algum sentido? Só fará sentido se for por você. Não por ele, não por eles. Apenas por você." Ela não respondeu. Mas naquela noite, abriu o guarda-roupa e fitou um vestido verde que havia comprado no início da gravidez. Um modelo simples, elegante, que nunca tivera a chance de usar. Passou a mão pelo tecido. Ainda lhe servia. Deixou-o separado no cabide, sem ter certeza se iria. Mas pela primeira vez, quis considerar a possibilidade. O evento seria num sábado, no Teatro Municipal. O mesmo lugar onde, anos antes, Ricardo havia recebido seu primeiro grande prêmio. Com Helena na plateia, contendo a emoção, como quem segura um troféu invisível. Agora, era ela quem poderia subir aquelas escadarias. Ou, ao menos, tinha o direito de estar ali. No sábado, o céu estava límpido. Helena tomou um banho longo, secou o cabelo sem pressa. Vestiu o vestido, passou um batom discreto e calçou sapatos baixos. O conforto era mais importante que o glamour. A barriga, agora proeminente, se destacava. O bebê se mexeu e ela sorriu para si mesma. "Calma, meu filho, a gente já está chegando." Às 7 da noite, Marcos a buscou. Não houve discursos de efeito. Apenas um olhar firme e um gesto sutil ao abrir a porta do carro para ela. O trajeto até o teatro foi feito em silêncio, o tipo de silêncio que conforta. Quando o carro parou, todos os flashes estavam apontados para Ricardo e Beatriz, que posavam sorridentes na entrada principal. A dupla perfeita, até que a porta de trás se abriu e Helena desceu. De vestido verde, com a barriga erguida, a postura reta, ao lado de Marcos, o homem que Ricardo um dia descartou. Foi como se o tempo tivesse parado. Os fotógrafos hesitaram por um instante, e então começaram a disparar em sua direção. O murmúrio tomou conta do ambiente. "É ela, a Helena? Ela está grávida! Com o Marcos Teixeira?" Dentro do salão, Ricardo segurava uma taça quando ouviu os cochichos se espalhando. Ele se virou e seu olhar congelou. O tempo entre o gole que ele daria e a queda da taça foi de meio segundo. Vidro estilhaçado no chão. Silêncio absoluto. Helena atravessou o salão devagar, sentindo os olhares sobre si, mas sem se encolher. Não estava ali por vingança. Não queria aplausos. Queria apenas presença, a sua própria presença. Passou por rostos que, no passado, fingiam não haver. Alguns desviaram o olhar. Outros sussurraram seu nome. Ela apenas continuou caminhando. Sentou-se numa das mesas do fundo, com Marcos ao seu lado.
Pegou um copo d'água e bebeu lentamente, como se fosse o vinho mais raro. Ricardo se aproximou minutos depois, os passos pesados, o olhar perdido. Helena, ela ergueu os olhos. Boa noite, Ricardo. Ele engoliu em seco. Olhou para a barriga dela, depois para Marcos. Você está com ele? Ela apenas sorriu. Eu estou comigo. Silêncio. O que você está fazendo aqui? Eu me cansei de ser uma ausência. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. O divórcio, sem ressentimentos. Só quero paz. Ricardo pegou o envelope com as mãos trêmulas. Você me odeia? Ela respirou fundo. Não. Eu só parei de te esperar. E então se levantou, deu meia volta e retornou à sua mesa. Sem pressa, sem alarde. Naquela noite ela não ganhou o prêmio, mas reconquistou a si mesma. Meses se passaram desde aquela noite. Helena agora morava numa casa pequena, clara e de janelas amplas, exatamente como as que ela costumava desenhar em seus projetos. O berço de madeira clara ficava perto da janela da sala, onde a luz da manhã entrava com delicadeza. Aurora nasceu numa madrugada serena, após um dia de vento frio e céu claro. O parto foi tranquilo. Marcos estava na sala de espera, com um buquê de lavandas e um pacote de fraldas ecológicas que ele mesmo havia pesquisado. Na maternidade, Helena não recebeu flores de Ricardo, nem mensagens elaboradas. Apenas um bilhete simples. Parabéns. Ela é perfeita. Ele pediu para conhecer a filha no 3º dia. Helena consentiu. Entregou Aurora em seus braços sem pressa, sem mágoa, sem qualquer intenção de resgatar o que foi perdido. Apenas uma presença mínima, necessária e madura. Não falaram sobre o passado. E isso foi um grande alívio. Helena seguiu sua vida um passo de cada vez. Transformou parte de sua casa num ateliê. Voltou a desenhar, não para grandes corporações, mas para pequenas causas que tocavam seu coração. Envolveu-se em projetos coletivos de urbanismo social, ajudava a orientar jovens arquitetos em projetos de moradia popular. Uma vez por semana, reunia-se com outras mulheres arquitetas para trocar experiências e ouvir suas histórias. Aurora crescia, cercada por um silêncio bom, músicas suaves, o cheiro de tinta fresca e palavras ditas com propósito. Nas manhãs de domingo, Helena tomava seu café na varanda, com a filha no colo, o cabelo preso num coque simples e o olhar firme. Era paz, não era perfeição, mas era presença. Marcos continuava por perto. Às vezes trazia livros, em outras apenas oferecia sua escuta. Eles não deram um nome ao que existia entre eles. E talvez nem fosse preciso. Havia respeito, havia cuidado e havia tempo. Ricardo aos poucos desapareceu dos holofotes. Beatriz seguiu carreira solo. A mídia, como sempre, encontrou novos focos. E Helena não precisava mais se justificar para ninguém. Ela não conquistou o mundo, mas conquistou a si mesma. E isso, para ela, era o suficiente. Por muito tempo, Helena acreditou que amar significava permanecer. Que bastava insistir um pouco mais, ceder mais uma vez, calar-se só por mais um instante. Ela pensava que o amor verdadeiro era capaz de suportar tudo, inclusive ser esquecida. Mas o que ela aprendeu foi algo muito diferente. O amor que fere aos poucos, que exige o seu silêncio para poder existir, não é amor, é anulação. E a dor mais profunda não é a da traição, é a de ser abandonada em vida, enquanto você ainda está ali, gritando em silêncio para ser notada. Helena entendeu que não precisava provar seu valor para ninguém, nem para Ricardo, nem para o mundo. Ela só precisava voltar a se enxergar com honestidade. Descobriu que o amor próprio não nasce de um grito de guerra. Nasce da decisão silenciosa de parar de se abandonar, de construir, tijolo por tijolo, um novo chão onde pudesse pisar com firmeza. Mesmo que ainda doesse, mesmo que ainda tremesse, ela aprendeu que ser forte não é sobre aguentar tudo, é sobre saber a hora de soltar. E o mais importante, percebeu que presença não é sinônimo de barulho ou holofotes.
Presença é existir sem precisar pedir permissão. É ocupar o seu espaço no mundo com dignidade, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. A Helena que emergiu depois da queda não era a mesma. Era mais lenta, mais cuidadosa, mais real. E essa versão de si mesma, ela nunca mais permitiria que desaparecesse. Se essa história te tocou de alguma maneira, deixa o seu like aqui embaixo. É o jeito mais simples de você me dizer: ei, histórias como essa ainda são importantes. E me conta aí nos comentários de qual cidade você está me assistindo. É sério, eu leio todos com muito carinho e faço questão de responder quem tira um tempinho para conversar comigo. Se você acredita no poder dos recomeços e de narrativas reais que tocam a alma, se inscreve no canal. Essa nossa jornada está só começando e cada nova inscrição me dá mais força para continuar. Não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei aqui na tela para você. A gente se encontra no próximo vídeo.